Pensa só, a gente passa cerca de 6 anos da nossa vida fazendo isso, mas ainda assim continua sendo um dos maiores mistérios da mente humana. Hoje, a gente vai investigar o bizarro e fascinante teatro dos sonhos para tentar descobrir o que realmente acontece quando fechamos os olhos. Sabe aquela cena clássica? É o dia daquela prova super importante e não deu para estudar nada. A ansiedade começa a bater forte. E aí, do nada, a sua avó, vestida de bombeiro, começa a lutar com o jacaré no meio da sala de aula. Um caos total. Pode parecer loucura, mas esse tipo de cenário, bom, ele é bem familiar para quem sonha. E é aqui que entra a grande questão. Por quê? Porque o nosso cérebro se transforma nesse cineasta maluco toda santa noite, criando roteiros que desafiam qualquer lógica. É essa pergunta que a gente vai tentar responder hoje. E olha, não é pouca coisa não. Em média, uma pessoa passa 6 anos inteiros da vida sonhando. É uma parte gigantesca da nossa existência. Então não é de se espantar que, ao longo da história, a humanidade tenha se dedicado tanto a tentar decifrar essas mensagens noturnas. E para começar a entender a importância disso, nossa primeira parada é lá no passado. Durante milênios, a resposta parecia óbvia. Os sonhos não vinham de dentro da gente, mas eram mensagens enviadas de fora. E o mais fascinante é que essa crença era praticamente universal. Desde os sumérios, que chegaram a reconstruir um templo com base num sonho, até os sacerdotes egípcios que buscavam conselhos divinos. Lá na Grécia Antiga, o deus Morfeu era tipo um carteiro divino, entregando recados do Olimpo. Em todas essas culturas, quem sonhava era visto como um receptor, alguém que estava apenas recebendo uma mensagem de uma força maior. Agora, vamos dar um salto no tempo e ver como essa investigação mudou do místico para o científico. Com o surgimento da psicologia, os sonhos deixaram de ser mensagens e passaram a ser vistos como pistas. Pistas para os segredos da nossa própria mente. E aqui surgem dois gigantes com visões pioneiras e bem diferentes. Para Sigmund Freud, os sonhos eram a realização de desejos, sabe? Uma válvula de escape para nossos impulsos mais secretos, permitindo que a gente continuasse dormindo em paz. Já para o seu colega Carl Jung, os sonhos funcionavam mais como uma balança psicológica, ajudando a mente a encontrar um equilíbrio com as experiências do dia a dia. E essa ideia de que os sonhos são universais foi comprovada de um jeito impressionante. Entre as décadas de 40 e 80, o psicólogo Calvin Hall analisou mais de 50 mil relatos de sonhos. E os resultados? Fascinantes. Não importa a cultura, os temas se repetem. A emoção mais comum que a gente sente é a ansiedade, e as emoções negativas, como medo e raiva, aparecem mais que as positivas. E o mais incrível de tudo, todo mundo sonha, toda noite. Mesmo quem fala, essa noite não sonhei com nada. Na verdade, sonhou sim. Ok, já passamos pela psicologia, agora a gente vai mergulhar na neurologia. O que será que a ciência moderna tem a dizer sobre o que acontece no cérebro enquanto essa produção toda maluca tá rolando? E essa aqui é talvez a melhor metáfora para entender o processo. O nosso cérebro faz tudo. Ele cria o roteiro, dirige as cenas, interpreta todos os personagens e, ao mesmo tempo, assiste a tudo, surpreso, sem ter a menor ideia do que vem a seguir. É um verdadeiro estúdio de cinema dentro da nossa cabeça. A chave para a gente entender os sonhos mais bizarros está aqui, no sono REM. REM é a sigla em inglês para movimento rápido dos olhos. Nesse estágio, nossos olhos se movem freneticamente. A atividade do cérebro dispara quase como se estivéssemos acordados, mas o corpo libera umas substâncias que paralisam os músculos. É uma segurança para a gente não sair por aí atuando nos nossos próprios sonhos. E a ciência descobriu que não tem um tipo só de sonho. Os sonhos que acontecem durante o sono REM são aqueles mais loucos, sabe? Super vívidos, emocionantes. Isso porque a parte do cérebro que cuida do senso crítico, o córtex pré-frontal, está basicamente offline. Já os sonhos que acontecem fora do REM, no sono NREM, costumam ser mais lógicos, mais pé no chão, refletindo mais as preocupações do nosso dia. O que nos leva a outro mistério gigantesco. Se os sonhos são tão intensos e às vezes tão importantes, por que eles somem tão rápido quando a gente acorda? Por que a maioria dessas histórias se perde para sempre? A explicação é que o nosso cérebro não foi feito para guardar essas memórias. O sonho é um processo, não um evento que precisa ser arquivado. O único jeito de lembrar é se a gente acordar bem no meio da sessão de cinema. Quando isso acontece, o cérebro trata aquele sonho interrompido como se fosse uma experiência real e o transfere para a memória. É por isso que a gente lembra tão bem dos pesadelos. A emoção é tão forte que nos acorda no susto. Agora, a gente chega na parte talvez mais intrigante de toda essa história. E se fosse possível não só lembrar,
mas participar ativamente, influenciar e até controlar o que acontece nesse nosso teatro mental. Pois é, existe uma técnica para isso, para se tornar um onironauta, um navegador de sonhos. O método todo se baseia em criar um hábito. Várias vezes ao dia a pessoa tem que se perguntar: isso é um sonho? E aí fazer um teste de realidade, olhar para as próprias mãos, tentar ler um texto 2 vezes. Com o tempo, esse hábito fica tão automático que uma hora ele vai acontecer dentro de um sonho. E nesse exato momento, a consciência desperta e o controle se torna possível. E se alguém acha que isso é só teoria, olha só esses exemplos. A escritora Mary Shelley acordou de um sonho com a história de Frankenstein praticamente pronta. Paul McCartney sonhou com a melodia inteira de Yesterday. James Cameron viu o robô de O Exterminador do Futuro num pesadelo. De obras de arte até a tabela periódica, algumas das maiores ideias da humanidade nasceram literalmente em um sonho. Então, o ponto principal é este. Enquanto a gente dorme, nosso cérebro não está só descansando. Ele está criando, resolvendo problemas, explorando possibilidades sem as amarras da lógica. E isso nos deixa com uma última pergunta. Que invenção, que obra de arte, que solução genial pode estar ali, adormecida, só esperando para ser descoberta na próxima noite de sono?